Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos dar continuidade aqui na nossa leitura comentada do livro de Atos, e hoje leremos o capítulo 13, dos versos 4 a 12. E diz assim: Enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Nós falamos aqui que no livro de Atos que acontece a grande abertura do Evangelho para os gentios. É claro que no Antigo Testamento existem alguns casos, um ou outro, né? A rainha de Sabá, a Raabe, ou o próprio Naamã. No Novo Testamento tem o caso da Samaritana, tem o caso do centurião, né, que pede um milagre para Jesus. Mas é no livro de Atos, ou seja, na segunda parte, ou no segundo livro de Lucas, que o Evangelho é aberto de forma mais clara para os gentios. E isso causa algum mal-estar entre alguns judeus, inclusive Pedro, né, e os gentios. E Paulo se inclui nisso aí, porque Paulo era o elo entre os judeus, que Paulo era fariseu, né, de formação, mas ele se converteu aos caminhos do Senhor, no caminho de Damasco, e nós lemos isso. Nesse caso aqui que nós lemos, fala sobre um procônsul. O procônsul é uma espécie de um governador, né? Um governador de estado, vamos dizer assim. E o texto diz que ele era um homem culto, e ele tinha como assessor um sujeito chamado Bar-Jesus, ou Elimas, que era um camarada que era considerado dotado de poderes mágicos, de poderes sobrenaturais. E ele era muito considerado por isso. Talvez o Sérgio Paulo, o procônsul, o houvesse contratado como assessor, até buscando esse tipo de ajuda, né? Tipo de ajuda mágica, espiritual, sei lá, o que passava na cabeça dele. Mas o procônsul Sérgio Paulo soube de Saulo e Barnabé, então mandou chamá-los. E eles vieram na direção do procônsul. Mas Elimas, o mágico, o falso profeta, ficou com medo de perder o posto dele, né? Sabendo ele que o Deus de Saulo, ou Paulo e Barnabé era verdadeiro e poderoso. Então ele tenta desviar a atenção do procônsul Sérgio Paulo. Aí é aí justamente que Saulo, com toda a autoridade, dá um sabão nele, como nós lemos aqui, né? Chamando inclusive de filho do diabo e dizendo que ele estava cheio de maldade, cheio de perversão. E diz que ele ficaria cego, e isso realmente acontece, e o texto diz que ele fica tateando, procurando ajuda, no caso aí o Bar-Jesus, né? Ou Elimas. Mas o texto fala para a gente que o procônsul Sérgio Paulo, quando vê esse
esse acontecimento, ele fica profundamente impressionado e ele acaba se convertendo aos caminhos do Senhor. Então, esse episódio é meramente mais um gentio que adere ao cristianismo. Olha, nós estamos ainda no capítulo 13 do livro de Atos, né? Que, conforme já falei, é o livro que abre para os gentios o evangelho. Porque na cabeça do judeu, Jeová é Deus somente dos judeus, né? E isso causava até no passado um certo problema, porque Jeová era o único Deus dos judeus. E os outros povos eram politeístas, tinham muitos deuses. Os outros povos tinham casa de alvenaria, tinham lugares para sua colheita, para sua plantação, tinham lugares para criar os seus animais, e Israel não tinha. Israel vivia em tendas e vagando pelo deserto. Então, muitas vezes, o que Israel pensava? Israel pensava assim, eles lá têm casa de alvenaria, tem lugares para plantar, tem lugares para cuidar da criação deles, e nós não temos. Por quê? Porque eles têm muitos deuses, então eles são bem cuidados. Nós não, só temos um, e o nosso Deus não tem competência para cuidar da gente da mesma forma que aqueles outros povos são cuidados pelos deuses dele. E isso se passou várias vezes na cabeça de Israel, e várias vezes Israel caía por isso, e Jeová se entristecia com isso. Eu sou o Deus deles, e eles preferem os outros que são feitos de pedra. Há até o famoso episódio do bezerro que foi feito de ouro, né? Quer dizer, trocaram Jeová por um bezerro de ouro. Se você quer saber mais detalhes, leia o primeiro capítulo do livro de Romanos. E depois que você ler, vai lendo e vai anotando ali as suas dúvidas, as suas questões, e pode ligar para mim, 39, né, 999-645836. Então, voltando a falar, então Israel errava quando ele olhava para outros povos e sentia inveja dos outros povos, achando que os outros povos eram melhores tratados pelos deuses deles do que eles eram tratados por Jeová, né? A gente lembra o episódio no deserto, que Jeová durante o dia era uma nuvem que o protegia Israel do sol, e à noite ele era uma coluna de fogo que, além de aquecer, iluminava o espaço ali, o caminho onde Israel estivesse. Mas mesmo assim Israel reclamava. Mas o nosso assunto aqui é a expansão do gentio. Eu só estou explicando a questão de que no passado Jeová era Deus somente dos judeus. No Novo Testamento, especificamente a partir dos Atos dos Apóstolos, que essa expansão acontece de forma mais contundente. Tá bom? Eu acho que por hoje é só. Nós temos aqui a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, é uma sequência de 3964-5836. Tá? Está aberta a inscrição para o curso bíblico. Tá bom, pessoal? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Até amanhã. Amanhã a gente dá prosseguimento a partir do versículo 13. Tá bom? Fique com Deus. Tchau.